Senhor, apresentamos a vida, Senhor, do Mateus em tuas mãos e clamamos pela tua unção, Senhor, que seja aquilo que está no teu coração, Senhor, que o Senhor venha realmente nos surpreender, encher esse lugar com a tua glória, que tudo que ele fale seja inspiração, Senhor, do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu virar isso aqui para mim um pouquinho. Amém. 2 semanas com convidados, né? Hoje o convidado são vocês, os convidados da mesa. Somos todos nós aqui. Muito bom estarmos aqui, estarmos juntos e poder compartilhar a palavra. Eu queria começar lendo um texto que está lá em Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que é poderosa, que nos transforma, que produz mudança nesse mundo natural também, Senhor. Que o céu possa tocar a terra, possa abalar a terra através da tua palavra, Senhor. E que possamos, cada um de nós aqui, ser instrumentos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana a gente começou a estudar, na verdade a gente fez só uma introdução, né, sobre o livro de Filipenses. E uma palavra que é muito presente no livro de Filipenses, né? O grego se chama koinonia. E é exatamente o sentido disso que a gente leu. Tá? Eu vou falar qual seria a tradução dessa palavra. Seria mais ou menos assim, talvez eu ainda esteja esquecendo alguma coisa. Mas é comunhão, contribuição, participação, parceria, companheirismo, compartilhamento. Tudo isso, né? Está dentro dessa palavra koinonia. Aqui, os apóstolos, assim que o Senhor subiu, deixou uma ordem para eles: não, permaneçam até que do céu, né, eu farei descer o meu espírito. E assim eles fizeram, foram ali muitos batizados, muitos conheceram o Senhor, impactados pelo poder. E logo depois disso, eles continuaram perseverando em unidade, em comunhão. E eles, diz aqui o 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Você via que eles continuaram seguindo aquilo que Jesus ensinou. A comunhão de verdade, né? Eu queria falar um pouco sobre a comunhão, né? Eu não vou me estender muito hoje, a gente tem a ceia. Mas a importância da comunhão, o significado da comunhão. E a comunhão não é apenas o almoço depois do culto, isso é parte da comunhão. Não é apenas a gente tomar um café junto, ou ontem, né, a gente foi lá assistir o jogo de futebol americano, né? Muito bom a gente estar junto, isso é parte da comunhão. Mas isso em si não é a comunhão como um todo. A comunhão é eu poder chorar quando você chora, é eu poder me alegrar quando você se alegra. É eu participar, eu poder participar das suas lutas, participar das suas vitórias. Ou seja, se está faltando algo, se está faltando comida na sua casa, me chama que eu levo. Agora, se tiver abundância, me chama que eu como.
Me chama e cozinha, que eu vou lá com maior satisfação. Isso é comunhão. E é algo que deve ser intencional, uma busca dentro de nós, de conhecer a necessidade do irmão, de se alegrar com a alegria do nosso irmão, muitas vezes chorar junto. Né? E algumas vezes a gente não tem palavras para confortar ninguém. Algumas situações a gente não vai encontrar palavras que venham suavizar a situação que a pessoa está passando. Às vezes o que a gente tem que fazer é só sentar do lado, chorar junto, orar junto, comer junto. Vamos andar junto. Muitas vezes eu não vou ter a solução para o seu problema. Eu digo que a maioria das vezes eu não vou ter a solução, nem o Gustavo, nenhum pastor vai ter. Deus tem a solução. Mas Ele usa pessoas para nos trazer de volta a fé, de volta a esperança, de volta à comunhão com o Senhor. E aí sim, em comunhão com o Senhor, eu tenho a resposta para tudo. Só que essa comunhão ela não vem quando eu estou sozinho no meu quarto, apenas. Ali é um bom começo. É muito importante eu ter meu relacionamento com o Senhor. Mas verdadeiramente, a comunhão com o Senhor, ela se faz através dos irmãos. Quando eu estou junto com você, quando estamos juntos, né? Quando somos participantes da graça na vida do outro. A graça de Deus na sua vida, seja nas lutas, seja nas conquistas, seja em algemas, seja na escassez, na necessidade. Né? A gente ouve muito isso no casamento, né? Prometo ser feliz, né? Na saúde, na doença, na escassez, na necessidade ou na abundância. Mas a nossa vida em Cristo ela é assim, deve ser assim. E a gente vê muita briga política por aquilo que deve ser feito. E deve, né? Não deve existir rico, não deve existir pobre, não deve existir isso. Né? E essa briga vai ser eternamente. Mas o que a palavra diz é que entre os irmãos da fé, todos tinham um mesmo objetivo, de estar junto com o Senhor. E que se é importante que você, de repente, precise de alguma ajuda, a igreja está aqui para isso. Seja ela em oração, seja ela financeira, seja ela em conselhos. Essa é a nossa função como igreja. A sua função, a minha função. Não só dos pastores e da liderança. Né? Isso é muito importante, é isso que o Gu falou aqui. Né? Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas, porque a gente fica traumatizado com tantos erros que a igreja comete, né? Que a gente como igreja comete, né? E tantas vezes a gente viu pessoas pedindo dinheiro de maneira errada e falando sobre oferta e dízimo de uma maneira tão errada, né? Como se fosse uma troca, e como se você não der, você vai morrer, se você não der, você vai para o inferno, se você não der, Deus não vai te abençoar. Não é assim. Porém, se você der, você vai ser abençoado. O seu coração vai se alegrar. O Senhor vai multiplicar a sua semente. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Né? Então, às vezes, a gente fica com receio de falar algumas coisas. Né? A gente não quer ferir ninguém, né? Nem se misturar com aquilo que não vem de Deus. Né? Mas a verdade é aquilo que a palavra fala. E a palavra fala que se o meu irmão precisa, eu tenho que estar aqui para ajudar. E assim estavam vivendo os apóstolos, né? E é interessante que não partiu de uma ordem. Olha, você vai lá, você vende tudo que você tem. Não, eles queriam estar juntos. Aquilo que eles viveram no Senhor era tão poderoso, que eles olharam para os bens materiais deles e falaram, isso não tem mais valor. Eu quero viver isso eternamente. E como é que eu vivo isso? Bom, o Senhor me ensinou que eu devo andar com os meus irmãos. Então, para eu andar com eles, talvez eu tenha que ajudar um ou outro financeiramente. Então, vou pegar um pouco do que eu tenho e vou ajudar. Mais ou menos assim. E eles começaram a se ajudar nesse momento. Em certo momento, eles tinham muitas viúvas e necessitados. E resolveram levantar pessoas especificamente para isso. Chamados diáconos, né? Que eram para servir a mesa, para ajudar, para identificar se tinha uma necessidade. Né? Para você ver como eles funcionavam. Quando esse tipo de coisa... porque assim, o verdadeiro evangelho, né? A palavra fala lá em Tiago,
que é ajudar os órfãos, as viúvas, né? E andar em obediência. Não se misturar com esse mundo. Esse mundo é individualista, cada um pensa em si mesmo. Nós não somos assim, não devemos ser assim. Então a gente vê, né, esse caminho, né? E como o Gu já pregou aqui algumas vezes, né? Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável pelo meu irmão. Isso vai contra tudo aquilo que o mundo fala. O mundo diz que é cada um por si. O mundo diz que cada um cuida do seu. Mas a palavra diz que o meu irmão é responsabilidade minha. Se eu vejo ele tropeçar e eu não falo nada e eu não faço nada, o Senhor vai cobrar de mim aquilo que eu não fiz, aquilo que eu deixei de fazer. Ou aquilo que eu fiz errado. Então é muito sério quando a gente leva a palavra a sério, a gente vê que tem coisas à nossa disposição, tem coisas que a gente pode fazer. Se envolver, servir, se envolver na obra, se envolver na vida do nosso irmão. Veja bem, não é fofocar a vida do irmão, tá? Não é se meter na vida de ninguém. Eu sei que é uma linha muito tênue às vezes, né? Mas é se envolver no sentido de estar junto. Se eu ando com o Gustavo, eu vou saber um pouco da necessidade dele. Se eu ando com a Marta, eu vou saber um pouco, eu vou perceber quando ela está triste. Né? Às vezes ela pode não querer contar o que está acontecendo, mas eu vou saber. Então vamos orar junto. Amém? É isso. Não é que você precisa contar tudo para alguém precisa saber tudo da sua vida. Não. Mas o próprio Espírito nos incomoda a orar, a levantar, a dar uma palavra de encorajamento. O livro de Filipenses fala muito sobre encorajamento. E queria te estimular aí no small group. Tem sido muito bom. E a gente vai começar o capítulo 1 agora. E fala muito sobre isso. A nossa função como igreja é de encorajar. A nossa função como igreja é de dar e receber. Porque isso é a comunhão em Cristo. É dar e receber. E eu queria, né, assim, para falar melhor um pouco sobre esse assunto, eu queria abrir lá em Lucas 22. E eu queria comentar um passo a passo da última ceia. Ou a primeira, né? A primeira e a última do Senhor Jesus Cristo aqui. Né? A ceia, quando ele estabeleceu a ceia. Algo que eu comecei a ler e o Senhor começou a falar comigo, né? E vamos ler passo a passo. Vamos ler primeiro versículos 7 e 8. Evangelho de Lucas. Lucas foi o mesmo que escreveu o livro de Atos. Então quando você lê Lucas e Atos, você vai ver uma linguagem bem parecida. Né, na forma de escrita, na forma de se expressar. Aí você lê e fala, caramba, parece que é o mesmo livro, realmente, foi o mesmo autor escrevendo a continuação, né? Aí você fala, faz sentido. Lucas escreveu o Evangelho e logo depois ele continuou escrevendo Atos, né? Alguns chamam dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Porque foi a obra do Espírito. Assim que o Senhor subiu, o livro de Atos começa a contar como o Espírito Santo, através da igreja, começou a impactar o mundo. Então vamos lá. Capítulo 22, versículos 7 e 8. Chegou o dia de festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Então, a primeira coisa que o Senhor fez foi enviar e falar, preparem. Então, imagina que hoje o Senhor está aqui no nosso meio. Ele chama algum de nós aqui, né? Chega, ele chama ali o Sidney, o Luan, fala, olha só, vocês vão sair e preparar uma ceia, tá? Deus ele não deu muita informação aqui ainda não. Vão e preparem. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Como os discípulos de Jesus devem ter imaginado, né? E o que nós devemos imaginar hoje, nesse sentido de, o Senhor me confia preparar alguma coisa. O que eu devo preparar? É essa mesa? Também. Que a Paula prepara aqui com muito amor, carinho, fica bonito. É bênção demais. Isso é parte. Isso não é tudo, é parte. Mas o que é esse preparar? É preparar o meu coração para a comunhão. Como é que eu faço isso?
Como é que eu preparo um lugar para que o Senhor possa ter comunhão, para que o Senhor possa ceiar com os seus discípulos? Então, eu preciso me preparar. E ao me preparar, o que eu faço? Buscar no Senhor, muitas vezes, Senhor, eu preciso de paciência, porque com aquele irmão ali eu não tenho muita paciência. Senhor, eu preciso de amor, porque eu não consigo ter amor com quem pensa muito diferente de mim. Senhor, eu preciso ter o coração leve, porque quando eu sento com pessoa que está falando de tristeza, eu fico irritado. Isso somos nós. Às vezes você vai sentar do meu lado, você vai ouvir coisa boa. Às vezes você vai sentar do meu lado, se eu estiver com muita dor de cabeça ou com muita fome, como minha esposa fala, talvez você vai ouvir algumas coisas que você não gostaria muito de ouvir. Eu vou estar um pouco mais irritado do que o normal, né? Talvez eu possa estar mais desanimado do que o normal. E a nossa vida é assim. Então eu tenho que preparar o meu coração para que o Senhor possa agir e para que eu possa participar dessa comunhão, porque essa comunhão não é entre eu e Deus simplesmente. Essa comunhão, ela inclui todos vocês aqui. Não importa se eu tenho um sentimento por alguém ou não, não importa se eu tenho afinidade com você ou não, não importa se eu me identifico com as suas ideias ou não. E veja bem isso, olha como isso é importante. Na última ceia estavam os 12 apóstolos, certo? Tinha algum dos apóstolos ali que você não gostaria de sentar e estar junto? Ou não? Para mim tinha. Me fala aí, alguém. Ó, Judas. Ninguém quer estar com Judas, né? Mas é interessante que Jesus não fez essa acepção ali. Jesus comeu no prato com Judas. Jesus serviu a Judas. Jesus compartilhou o cálice com Judas. E às vezes a gente confunde um pouco a comunhão, ou aquilo que a gente deve fazer, com honra. Fala, mas eu não vou honrar uma pessoa que está agindo errado. Mas eu, através do Senhor, eu posso ser canal para que essa pessoa se arrependa. Conheça o verdadeiro amor. E passe a andar no verdadeiro amor. Isso significa que a pessoa vai ser transformada? Não, vai depender um pouco dela também, né? Mas Jesus não olhou para isso. Judas comeu no mesmo prato que todo mundo, sentou ali. E Jesus já sabia o que iria acontecer. Então isso é muito importante, independe da nossa situação. A nossa vida espiritual, a busca da vontade de Deus, para que Ele prepare o nosso interior, o lugar onde vamos compartilhar, o lugar onde vamos ceiar com Ele, porque a gente não vai ceiar sozinho. Amém? Vamos para os versículos agora 9 a 12. Eles, aqui João e Pedro, lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Cenáculo ali era uma sala grande no andar superior. Só para a gente entender. Então, primeiro ponto, preparação. Eu preciso me preparar o meu interior. Segundo ponto, eu preciso de direção de Deus. O Senhor deu uma primeira instrução, vá e prepare. Eles estavam dispostos a preparar, mas não sabiam como. Então, é simples assim, pergunta. Senhor, onde o Senhor quer que a preparemos? E aí o Senhor dá uma missão para eles, né? Às vezes a gente acha que o Senhor só vai falar assim, ó, vai lá e chega nesse lugar, compra isso. É muito mais fácil a gente lidar com aquilo que a gente está mais acostumado, né? Falar assim, não, eu pego dinheiro, compro pão, compro vinho, compro a uva, compro comida. Mas o Senhor deu uma instrução muito específica, né? Vamos ver aqui, ó. Jesus manda os discípulos entrarem na cidade. Ali eles encontrariam um homem com um cântaro de água na mão. Isso já é interessante, porque normalmente quem andava com cântaro na mão era mulher. Então, assim, já era algo um pouquinho fora do comum. Mas aí ele fala assim, ó, vocês vão seguir esse homem.
a gente não vê na Bíblia se eles perguntaram alguma coisa para esse homem, se eles conversaram com ele, se eles falaram, perguntaram onde ele morava. Não, vocês vão seguir ele. E aonde ele entrar, vocês vão. E perguntam ao dono da casa, que não deveria ser esse homem. Porque senão ele falava, pergunte a ele mesmo, né? Então vocês vão entrar e pergunte ao dono da casa. Aonde? Não é nem perguntar se você pode me receber. É perguntar aonde o mestre pode cear com os seus discípulos. Aqui tem alguns princípios, né? Simples. Jesus usa pessoas. O objetivo de Deus é com pessoas, não é com coisas. E aí, em todo esse processo da comunhão, da ceia, do que ele estava explicando, você vê Deus usando pessoas. Envia 2 para preparar. Esses 2 vão encontrar mais um, que vai levar até um outro. E eles todos vão fazer parte disso. Então o Senhor usa pessoas. A comunhão, ela vem através do nosso relacionamento com pessoas também. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, Ele nos reveste de autoridade. Ali os discípulos não falavam em nome deles. Eles chegaram e falaram, olha, o mestre mandou eu fazer isso. O mestre pediu para que eu falasse em nome dele e perguntasse, onde eu vou cear com os meus discípulos? Ele nos reveste de autoridade toda vez que a gente se submete à vontade dele. Isso é tremendo, porque a vontade dele, às vezes a gente olha e fala, não, mas fulano não vai ouvir o que eu estou falando. Mas fulano não vai querer fazer isso. Depende, se você for na sua força, talvez não. Mas se você for no nome do Senhor, o gigante cai, o muro cai. A gente vê isso acontecendo na história bíblica o tempo inteiro. Davi diante do gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Quem é você diante do Senhor dos exércitos? Uma pedrinha atingiu o único lugar vazio naquela armadura. 7 dias o exército rodeando um muro que passava carruagens por cima do muro. E eles não tinham condição de derrubar o muro com armas, com nada. E o Senhor só fala, rodeia essa cidade. Vamos dar voltas nessa cidade. E no final a gente vai adorar o Senhor e declarar a vitória no nome do Senhor, com a autoridade do Senhor. E as muralhas caíram. Quando a gente age no nome do Senhor, aquilo que era impossível passa a acontecer. O sobrenatural se revela quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus. Amém? E nesse contexto aqui, a última coisa, Deus indica o caminho. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele, não tenha medo de ficar perdido. Muitas vezes ele não vai dar a direção toda de uma vez. Às vezes ele vai falando aos poucos. Né? Na célula, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Não é como a gente imagina, né? Deus tem os caminhos dele. Mas ele indica o caminho. Ele fala assim, vocês vão encontrar um espaçoso cenáculo, um lugar, uma sala espaçosa, mobiliada. Já está pronta, já tem cadeira para todo mundo. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, quando a gente inclui o nosso irmão na vontade de Deus, quando a gente se dispõe a ter a comunhão que o Senhor quer que a gente tenha, aonde a gente for ceiar, aonde a gente for compartilhar, vai ter espaço para todo mundo. Vai ter mesa para mim, vai ter mesa para você, vai ter cadeira para todos aqueles que eu incluí nesse lugar. Todos aqueles que eu decidi incluir. Aí de repente, não vou incluir o Rogério não, que ele é muito alto. Vai ocupar muito espaço. A gente não deve olhar nada, né? Não vou levar o Sidney não, que o Sidney só fala de caça. Eu não entendo nada de caça. Não quero ficar conversando com ele não. Gente, quantas vezes a gente faz isso? A gente seleciona de acordo com a nossa vontade. Mas o Senhor quer que a gente selecione de acordo com a vontade dEle, porque aí eu posso aprender. Eu posso ser edificado através daquele que talvez eu acho que eu não me identifico, mas tem algo que nos une, que é o Senhor Jesus e o Espírito que faz a obra. Amém? Glória a Jesus. Vamos para o próximo aqui, ó. Versículo 13. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam
a Páscoa. Aqui, assim, um pequeno versículo, mas muito importante. Os discípulos obedeceram. Esse terceiro tópico aqui, obediência. Eles obedeceram. E quando eles obedeceram e fizeram tudo como o Senhor mandou, o que eles encontraram? Tudo o que o Senhor falou. Vou ler de novo. Acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Eles encontraram tudo como o Senhor preparou, como o Senhor falou. Mas quem preparou? Os discípulos. Sempre vai ter algo que o Senhor vai contar. De novo, o Senhor conta comigo e com você. Ele pode fazer tudo, ele pode aparecer tudo aqui. Mas Ele quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer que a gente prove daquilo que Ele é, da essência que Ele é. Que a gente possa distribuir o amor como Ele nos amou. Então Ele sempre vai usar pessoas. Não tem como fugir disso. Né? Eu, às vezes, tenho os meus momentos de querer estar sozinho. Todo mundo tem. Alguns mais do que os outros. A Sara não tem. Gosta de ficar sozinha, Sara? Normal. Alguns gostam de ter muitas pessoas perto, outros gostam do seu momento. Mas, para a gente experimentar de Deus tudo o que Ele tem, a gente tem que se dispor a estar com o nosso irmão. Independente se eu acho que ele é legal ou não. Né? Até com o Júlio Vascaíno eu ando. Aí, a gente estava ontem lá. Vamos assistir um jogo que não é nem do Flamengo nem do Vasco. Vamos assistir o jogo da FAU. Eu e o Gu, a gente já se acostumou. A gente assiste Flamengo e Vasco. Eu assisto o jogo do Vasco com ele, ele assiste o jogo do Flamengo comigo. E a gente fica ali se alfinetando o jogo inteiro. É o tempo inteiro. E é maravilhoso, é excelente. Né? Porque ele me tira da minha zona de conforto ali, quando eu estou torcendo para o Flamengo. Eu tiro ele da zona de conforto, falo do Vasco rebaixado, falo de coisa lá de trás, né? Mas isso é amor. A gente está junto, não importa. Né? A gente atura até as piadas sem graça do Theo. Né? Então, não, tem uns irmãos aí que aturam as piadas sem graça do Theo. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente encontra tudo como Ele mandou. Tem um versículo, Mateus 6,33, que fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema, nosso problema, muitas vezes as coisas dão errado porque a gente inverte esse papel. A gente quer buscar as nossas coisas e achar que o reino vai ser acrescentado. Né? Você entendeu o que eu quis dizer? Naturalmente a gente faz isso. A gente busca primeiro aquilo que eu preciso. Primeiro aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E depois eu acho que Deus tem que fazer o reino dele se manifestar na minha vida. Enquanto que é muito mais simples. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você precisa vai ser acrescentado. E Ele não te dá apenas o que você precisa, Ele te dá mais. É mais do que pedimos, é mais do que pensamos. Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 14 e 15. Todo esse aqui é o processo para que o Senhor pudesse estabelecer a ceia com os discípulos, tá? Vou esperar a Valentina achar ali. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Próximo ponto aqui. Presença de Deus. Olha o que o Senhor fala aqui. No versículo 15, Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente estar com vocês. O Senhor anseia, anseia ansiosamente não dá, né? Ele deseja ansiosamente estar conosco. E por que muitas vezes a gente não tem esse mesmo desejo, esse mesmo anseio? Ele desejava estar com todos. É por isso que a gente às vezes não tem o mesmo anseio, porque eu quero estar, mas eu não quero vascaíno e tricolor do meu lado. Né? O Luan, o tricolor nem se manifesta mais, né? Corintiano, Corinthians, a gente vai se ver semana que vem, Corinthians, né?
Você sabe que Coríntios, ele perde até na Bíblia, né? É sempre assim. Você já viu isso aí? A Bíblia fala disso. Sempre assim, ó, Coríntios 1, versículo 10. É sempre assim. Coríntios 2, versículo 5. Perde até dos versículos, Coríntios. É piada sem graça, é pai do Theo, né? Brincadeira. Mas a presença do Senhor é o que Ele quer nos oferecer. Você já pensou nisso? O que Ele quer mais nos oferecer é a sua própria presença. E o que nós mais precisamos é da presença dEle. Então, ao iniciar a ceia, né, Jesus diz que estava ansioso para estar com eles. O desejo de Jesus era estar em comunhão com os discípulos. E aqui tem algo muito importante, grava isso. Olha o finalzinho desse versículo. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Quando eu lia isso, né, eu li algumas vezes, mas teve uma hora que eu parei e eu falei, caramba, isso deve ter um significado. Eu falei, cara, isso deve ter um significado, o Senhor ter falado que Ele ansiava, assim, né, fervorosamente estar com os discípulos, ter comunhão antes do sofrimento. E aí eu falei, cara, tá aí. A comunhão me prepara para o dia difícil. A comunhão, ela me fortalece para o dia do sofrimento. A comunhão, ela levanta a minha autoestima em Deus, ela me mostra quem eu sou no Senhor, ela me coloca armas na mão, porque eu vou passar por dificuldades. Eu estando preparado ou não, então melhor eu estar preparado. E quem me prepara? A comunhão. É ou não é, Luan? Bom a gente estar junto, né? A gente teve um tempinho de comunhão essa semana também. E a gente compartilha, né? E ter comunhão é isso, é compartilhar as lutas, compartilhar as vitórias, as lutas, as dificuldades. Né? E a própria palavra fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E Ele se encarrega de nos dar direção. Então a gente vai passando junto. Olha que tremendo, a ceia. O momento da ceia não é só a gente tomar o que está aqui, comer esse pão. É a gente lembrar tudo que o Senhor fez e lembrar por que Ele estabeleceu isso. Ele estabeleceu para que a gente pudesse ouvir a sua voz, para que a gente pudesse obedecer a Ele, para que a gente pudesse servir à mesa, para que a gente pudesse ter comunhão, para que a gente pudesse ter a presença dEle com a gente, e para que a gente pudesse ser preparado para o dia do sofrimento, para o dia da luta. O Senhor, Ele não se isentou do dia do sofrimento. Ele foi para a luta, mas Ele encontrou forças na ceia, na comunhão com os irmãos. Olha que tremendo isso. Jesus encontrou forças nesse lugar. Por isso é muito importante a gente estar junto. Vamos ver os próximos aqui, versículo 16. Eu quero ler o 16 e o 18. Pula o 17 aí, por favor, por enquanto. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Qual é o significado dessa ceia? Dessa comunhão? Além de tudo isso que a gente falou, é também um momento profético, de entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. Eles ali não entenderam, eles ainda não estavam entendendo, mas o Senhor deixou bem claro, olha, essa é a última vez que eu vou comer com vocês aqui na terra, porque eu vou preparar a morada, vocês vão ceiar comigo, lá em Apocalipse você vai ver que a primeira coisa que a gente faz quando chega no céu é ceiar com o Senhor. Lá já vai estar tudo preparado. Não sei se é o Senhor ou os anjos vão preparar. Mas aqui na terra, a função de preparar é nossa. Enquanto a gente está aqui. E ali, por duas vezes, né, no 16 e no 17, Jesus avisa que aquele seria o seu último momento com seus discípulos. E que nunca mais beberia daquele cálice até que se cumprisse. Até que o reino viesse. E aqui a gente cantou hoje, né? Eu não vou me apegar às coisas daqui, porque aquilo que o Senhor tem é muito maior. Existe um lugar preparado para nós.
Esse é o nosso lugar. Não é isso aqui, não é essa luta aqui. Existe um lugar preparado. Então a ceia tem um caráter profético, um caráter que revela a vontade futura do Senhor, que revela os planos do Senhor. Não só aquilo que o Senhor está fazendo hoje, quer fazer hoje, mas aquilo que Ele está preparando para fazer lá na frente. Prepara o nosso coração para esse momento. Então Ele nos lembra da morte de Jesus, mas anuncia a sua volta. Ao mesmo tempo que Ele nos lembra que a gente vai ter sofrimento, Ele fala, mas espera, porque eu estou voltando. Eu estou voltando para buscar. 1 Coríntios 11, 26, diz assim, ó, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, existe um significado na gente compartilhar a ceia. Lembrar daquilo que Ele fez por mim e por você, por nós, e anunciar aquilo que Ele vai fazer. Vamos ver o versículo 17 agora, que eu pulei. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. A ceia tem um propósito. Esse momento de comunhão tem um propósito. Qual é o propósito? Eu vejo dois aqui pelo menos. Gratidão, dar graças ao Senhor, e comunhão. Repartam entre vocês. Havendo dado graças, e depois ele fala, repartam. E o repartir, eu já falei isso aqui um pouco no início, né? Mas esses homens tiveram a vida transformada a partir desse momento. Totalmente transformada. A gente vê que logo depois, os discípulos ainda estão fracos, Pedro ainda nega Jesus, algumas coisas ainda acontecem ali. Mas depois que o Senhor vai, parece que a revelação começa a acontecer no coração deles. E aquele que um dia negou Jesus, se negou a morrer como Jesus, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Então ele pediu para que a cruz dele fosse invertida. Olha isso. Olha o que o Senhor transforma no coração do homem. Eu que um dia neguei o Senhor, negou não diante de soldados, diante de homens e mulheres que estavam ali numa fogueira, com medo. Hoje eu não me sinto digno de morrer como Jesus morreu. Cara, é tremenda a obra que o Senhor fez na vida daqueles discípulos e aquilo que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Então, gratidão e comunhão é o propósito dele ter estabelecido aquela ceia naquele dia, né? Outra coisa mais importante, na ceia o Senhor nos dá a possibilidade de reconciliação. Porque Ele fala, compartilha com o seu irmão. O que eu vou compartilhar com o meu irmão se eu tiver irritado com ele, se eu tiver brigado com ele, se eu tiver com ódio, com amargura, o que eu vou compartilhar com ele? Então, se reconcilia. Jesus deu a chance ali de Judas se arrepender, né? Compartilhou com ele. Compartilhou do cálice, compartilhou do pão. Então, é um excelente momento da gente poder renovar, né, o nosso amor pelos outros. E para finalizar aqui, versículo 19 e 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então eu ainda consigo ver um outro objetivo nisso, nessa ceia. Renovar a aliança. Aqui ele fala, a partir de hoje, eu faço com vocês uma nova aliança. O meu sangue derramado por você vai te curar, vai te limpar, vai sarar a sua vida, vai te limpar dos seus pecados. E eu faço uma nova aliança. Por quê? A aliança do Senhor, ela é imutável. Ela não se quebra. Mas nós quebramos essa aliança várias vezes.
No Antigo Testamento, eles quebravam a aliança, eles tinham que fazer uma oferta, um sacrifício, para se arrepender e voltar a ter aquela aliança de novo com eles. Agora é diferente. O Senhor, Ele fala que... Valentina, se você puder abrir Hebreus 13, 20, 21, por favor. Fala um pouquinho dessa aliança imutável do Senhor. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Essa é a eterna aliança, que ele não quebra. E se a gente, em algum momento, deixa de lado essa aliança, ele nos dá a possibilidade de renová-la diariamente, por meio do seu Filho Jesus, né? Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, porque eu, por mim mesmo, não consigo, mas através dele, por meio dele, eu posso. Por meio dele, eu consigo fazer a vontade do Senhor. Né? Então, lembrar, né? Diz, façam isso em memória de mim. Então a gente lembra tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tem a oportunidade de renovar a nossa aliança com o Senhor, de reafirmar a aliança que Ele nos deu, né? Amém? Queria chamar aqui a Déia para me ajudar. Eu queria que você, antes de ficar de pé, de se levantar, que você tivesse um tempo com o Senhor. Eu queria orar. E eu quero que você busque no Senhor isso que a gente acabou de ler agora no finalzinho, ó. Que o Senhor nos aperfeiçoe em todo o bem, para que possamos fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, para que Ele tenha lugar em nós, que o Senhor encontre lugar no nosso coração, para operar a vontade dEle. Senhor, queremos hoje aqui, Senhor, preparar esse lugar, Pai, de comunhão, preparar o nosso coração, Pai, para agir segundo a Tua vontade, não segundo a nossa, Senhor. Para agir segundo o Teu coração, Senhor. Para estarmos sensíveis à necessidade do meu irmão, Senhor. Sensíveis à necessidade, à alegria, sensíveis ao momento do meu irmão. Que a gente possa realmente ter essa comunhão contigo, Pai. Que a gente possa ceiar hoje, Pai, lembrando tudo que o Senhor fez por nós. E oferecendo a Ti o nosso melhor, Pai. O nosso coração, Pai. Tudo que somos, toda a nossa gratidão. Amém. Agora eu queria que todos, se vocês puderem ficar de pé. E eu queria orar mais uma vez. Se você sente que você precisa renovar essa aliança com o Senhor, você precisa declarar isso diante do Senhor, tá? Todos nós, em algum momento, a gente precisa se colocar nesse lugar. Se hoje você sente, Senhor, eu quero ter essa aliança renovada no meu coração. Quero renovar, Senhor, o meu amor por Ti. Quero declarar mais uma vez que Tu és meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Que eu quero fazer a Tua vontade, eu quero que o Teu poder opere em mim. Se você quer orar nesse sentido, vem aqui na frente, eu quero orar por você, para que o Senhor possa te ajudar, te conduzir nessa renovação de aliança, para que você possa voltar ao primeiro amor. Não tenha medo, se você quer, vem aqui, a gente vai orar. Vou pedir para os irmãos aqui ajudarem a orar. Gustavo. Se você tem se sentido fraco para enfrentar aquilo que tem pela frente, se você não tem conseguido enxergar os caminhos do Senhor, vem aqui à frente para que o Senhor te mostre o amor, o poder dessa aliança e como Ele quer te fazer chegar até lá. Se você não tem tido entendimento desse momento, deixa o Senhor falar e te revelar todas essas coisas. Amém. Glória a Deus.
pedir aqui o Gustavo para me ajudar, a Lara também, o Lucas também pode ajudar a orar, por favor. Aleluia, Senhor. Vem, Pai. Vem cumprindo a Tua vontade, Senhor. Renova, Senhor. Renova em nós, Pai, a esperança, Senhor. A fé de que o Senhor ainda fala, de que o Senhor ainda age, de que o Senhor ainda transforma, Senhor. Restaura hoje os relacionamentos quebrados, Senhor. Restaura relacionamentos quebrados na família, Senhor. Entre pais e filhos, irmãos e irmãs, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, restaura aquilo que foi quebrado, Senhor. Restaura aquilo que foi destruído, Senhor. Restaura o amor do nosso coração, Pai. Nos leva de volta para o centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Enche-nos, Senhor. Amém. Eu queria chamar aqui os jovens e adolescentes. Vou pedir para vocês servirem a ceia hoje. Podem vir, Valentina, Sara, Vitória, Henrique. Pode vir. Lucas, pode vir também, Lucas. Os jovens solteiros aqui. Amém, Senhor. Nós consagramos a Ti esses elementos, Pai. O pão
que simboliza o teu corpo, Pai. O suco de uva aqui simbolizando o teu sangue que foi derramado por nós, Senhor. Que essa ceia opere em nós, Senhor, esse mover de ter uma aliança renovada contigo, em nome de Jesus. Amém. Podem distribuir. Leva aqui, ó. Amém. Compartilhem. Aleluia. E se você quiser, se você sentir de orar por alguém, de abraçar alguém, de liberar uma palavra para alguém, você pode liberar. Você pode abraçar essa pessoa. Que o Senhor possa renovar em nós o significado da ceia, o significado da comunhão. Vem, Senhor. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele morreu e ressuscitou por você, você pode participar da ceia. Se você crê que não há outro Deus além de Jesus Cristo, você pode participar. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Senhor, que o nosso coração se converta diariamente, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo isso que a gente leu aqui, Senhor, possa fazer. Ele vem. Amém. Já vai encerrar e eu queria estabelecer algo aqui hoje, a partir de hoje. Que você essa semana ligue para alguém. Pergunta como tá. Manda uma mensagem. Posso ser útil para você nessa semana? Tá tudo bem? Tem algo que a gente tem feito com os casais que estão participando do curso e eu queria estabelecer isso aqui também. Você manda uma mensagem para alguém assim: tem algo que eu possa fazer para melhorar o seu dia, para melhorar a sua semana? Precisa de oração? É sério, vamos estabelecer isso. Essa semana, busca no Senhor para quem eu vou ligar, para quem eu vou mandar mensagem. Se comprometa a orar por alguém. Se comprometa a orar por alguma família. E se não vier ninguém à sua mente, você vai lá, escolhe alguém. A gente tem grupo de homem, grupo de oração, grupo da igreja. Vai lá, mete o dedo lá, escolhe um, manda mensagem. Como eu posso orar por você essa semana? Amém? Senhor, enche-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, Senhor. Nos capacita a viver, Pai, o Teu Evangelho de uma forma leve, Senhor, e poderosa. Nos capacita a fazer a diferença nesse mundo, Pai. Leva-nos em paz e segurança, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Que a gente possa ser útil na vida do nosso irmão, Pai. Que essa semana a gente possa experimentar, Senhor, o sobrenatural que vem do alto ao fazermos a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai operar maravilhas na sua vida, na nossa vida, quando a gente tornar isso um hábito. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão.